E vem entender por que Princesa Mononoke continua atual em 2025. Em 1997, o estúdio Ghibli lançou um filme que desafiou os padrões da animação japonesa e do cinema como um todo. Princesa Mononoke, dirigido por Hayao Miyazaki, foi mais do que uma fantasia épica. Foi um grito por equilíbrio entre natureza e o progresso humano. Mas por que quase 30 anos depois essa obra continua tão relevante? E é isso que a gente vai discutir agora, porque um filme de 97 continua atual em 2025. Bom, mas antes de começar a falar com as relações, é bom falar qual era o contexto histórico da época. Porque 97 não é um ano qualquer para o lançamento desse filme. Afinal, durante os anos 80 e principalmente anos 90, o Japão passou por um grande boom econômico, algo que iria mudar completamente o país, tanto para o lado bom como para o lado ruim. O Miyazaki, na época, estava com muito medo que esse boom econômico que aconteceu acabasse gerando uma degradação ambiental e, mais do que isso, uma grande industrialização. Afinal, uma coisa acaba levando a outra. Quanto mais comércio, quanto mais prédios, quanto mais indústrias acabam aparecendo, eles não têm mais lugar para colocar essa industrialização. Então eles precisam expandir, saindo das grandes cidades e afetando áreas verdes, algo que é comum e natural ao longo de toda a história. Até hoje em dia você vê isso. Cidades vão crescendo, mais prédios, condomínios, fábricas e indústrias precisam existir, só que as cidades estão tão cheias de gente que não tem mais aonde colocar, que eles precisam expandir a cidade. Quando você expande a cidade, o que você acaba fazendo? Você acaba pegando as áreas verdes que tem à sua volta, acabando destruindo florestas, áreas conservadas, áreas ambientais à sua volta. Então isso pode acabar se tornando um grande problema. O Hayao Miyazaki, que desde o começo da sua carreira como diretor foi um ambientalista, acabou se preocupando muito com isso. E daí, a partir dessa ideia, ele achou uma boa ideia trazer Princesa Mononoke, que na época foi o filme com o maior orçamento da história de uma animação no Japão. E óbvio, ele teve um lucro tão grande que ele conseguiu se pagar. E você consegue perceber isso perfeitamente em Mononoke. Ele não é mais um filme que vai simplesmente ser um conto de fadas. Não. Ele é um manifesto por tudo que estava acontecendo na época. Só que a industrialização nunca acabou. Sempre cada vez mais tecnologias foram crescendo, a industrialização foi aumentando, então esse filme vai ficando atual porque essa conversa nunca deixou de ser desatualizada. Afinal, se você pegar tudo que estamos vivendo hoje em dia, o mundo em 2025 vive à beira de um colapso climático. Não é em 2025, nos últimos anos a gente consegue perceber isso. E aí a gente volta para a Princesa Mononoke, que em 1997 mostrava a importância da natureza para o mundo, fazendo uma dura realidade e mostrando uma perspectiva assustadora do que seria o futuro. E alguns temas que estão presentes no filme, que acaba diretamente se ligando à nossa realidade atual, seria, por exemplo, natureza versus industrialização, complexidade moral, humanidade e espiritualidade. Por exemplo, natureza humana versus industrialização mostra o conflito entre os deuses da floresta e a cidade de Fel, simbolizada exatamente os dilemas ecológicos de hoje em dia. A complexidade moral mostra através de não ter um vilão no filme. Lady Bosch destrói a natureza, mas também salva leprosos e acolhe as prostitutas. A humanidade e a espiritualidade mostra a conexão entre o ser humano e a terra é retratada como sagrada, uma ideia que ressurge em debates atuais sobre ancestralidade e sustentabilidade. E algo que consegue caracterizar muito bem as diferentes visões dentro do filme são os seus personagens, principalmente os três personagens principais, Lady Bosch, Sun e Ashitaka. Esses três conseguem perfeitamente dividir o que você tem que entender do filme, sendo que o Ashitaka, ele é meio que um mediador, onde está no meio caminho do que entende o passado, mas se abre para poder conhecer mais sobre o futuro. Tanto que ele é visivelmente a ideia do equilíbrio sobre tudo. Ele é o cara que vai mostrar para o público que a natureza tem que existir e coexistir com a transformação, sendo que um não pode passar por cima do outro.
Já a Lady Ebosh, ela é uma mulher determinada e com certeza ela era à frente do seu tempo naquele mundo, mas o problema dela é que ela não conseguia ver como as suas ações iriam afetar o meio ambiente como um todo, algo que a gente vê muito hoje em dia. Pessoas que são à frente do seu tempo, que têm ótimas ideias, mas eles pensam mais no seu benefício próprio do que no mundo como um todo. Já a San, ou Princesa Mononoke, ela é a mais interessante, porque ela representa a fúria que a natureza tem por estar perdendo espaço, mas ao mesmo tempo ela mostra que ela quer ter um lugar de pertencimento. Ela mostra que ela tem que mostrar por que ela existe desde aquele começo e porque ela é tão importante para todo mundo que veio antes deles e vão vir depois deles coexistir. E óbvio, não tem como falar de um filme do Miyazaki sem falar diretamente da parte técnica dele. Afinal, ele é um dos maiores diretores da história do cinema e com certeza o maior diretor quando o assunto é animação. E no caso de Princesa Mononoke, Miyazaki criou tudo à mão, com atenção meticulosa aos detalhes. Até hoje a animação de Princesa Mononoke impressiona pela fluidez, profundidade e beleza, muito por ele ter feito quadro a quadro à mão. A floresta viva, cheia de camadas e significados, espiritualidade visual, cada criatura tem alma e presença, o silêncio como narrativa, momentos de contemplação ainda impactam mais do que palavras. Inclusive, isso é algo que vale destacar. No cinema, muita gente acredita que o silêncio não é considerado trilha sonora. Ele é, porque ele acaba compondo. O silêncio ajuda a compor a narrativa e ele também é considerado trilha sonora. E sim, quando você pega cada detalhe, cada aspecto de cada ponto que ele coloca, ser feito à mão e ser feito com tanto detalhe pelo criador, acaba fazendo com que desde a pequena folha que aparece, a grandes sequências envolvendo o ser mais poderoso da floresta, acabam tendo um impacto visual muito maior pela criatividade e pela construção de mundo que o Hayao Miyazaki fez. Mas aí fica a grande dúvida do vídeo. Por que esse filme continua tão atual em 2025? Eu acredito que ele fica atual por vários pontos diferentes. Começando pela parte realmente ambiental, como eu mencionei. Afinal, em 2025, vivemos a urgência climática de forma real. Secas, enchentes, calor extremo, refugiados ambientais. E a Princesa Mononoke acaba trazendo a famosa reflexão que é: qual é o preço do nosso progresso? Além disso, o filme ainda é usado em diferentes áreas da parte escolar. Ele usa na parte de debates, afinal, hoje em dia, ele, como um filme arte, como um filme artístico, ele é muito usado como referência, como estudo para as faculdades de cinema, mas também as faculdades do meio ambiente acabam usando muito em debates, palestras, para mostrar como esse filme acaba falando de coisas atuais e muito relevantes através da sua mensagem. Então ele é um filme que ele acaba sendo atual pela parte do meio ambiente, mas também pela parte do cinema, que acaba estudando esse filme ainda hoje. Sem contar artistas que usam muito Hayao Miyazaki como exemplo, e esses filmes iniciais, os mais clássicos, obviamente são usados muito como inspiração em aulas de arte e de aprender a fazer animação, a criar a sua animação própria, até como seu método de trabalho, que para muitos hoje em dia não existe mais, que são pessoas que desenham à mão, serve muito como exemplo. Além de tudo isso, artistas novos, artistas de todas as áreas acabaram crescendo, sendo influenciados e entrando na área pelo Hayao Miyazaki, e com certeza Princesa Mononoke foi um dos filmes que inspirou pessoas a quererem ver cada vez, a entrarem mais nessa área. Então vai mostrar como esse filme continua atual em todos os aspectos. Ele continua atual para quem estuda cinema, para quem estuda o meio ambiente, para quem quer ser um grande artista, ele influencia em todas as áreas. Isso sem contar que ele acabou crescendo, ganhando mais popularidade, agora que os streamings existem, é muito mais fácil achar ele para poder consumir. Mas para concluir o vídeo, eu acho que o principal é: Princesa Mononoke era um filme atual nos anos 90, é um filme atual nos anos 2020, eu tenho certeza que daqui a 30 anos ele ainda será atual. Ele e outras obras do Miyazaki que também vale análise. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Princesa Mononoke? Você acha que ele continua atual ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.